Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma Akuma no Mi pra vocês. Mais uma semana e mais um tutorial de Akuma no Mi aqui pra vocês no canal, tá? Lembrando que esses tutoriais de Akuma no Mi fazem parte do projeto de Akuma no Mi que eu e a Tamires estamos fazendo aqui pro YouTube, tá? Ela já fez várias, eu já fiz várias, tem playlist aqui no meu canal e no canal dela. Vou deixar o canal dela aqui na descrição pra vocês. Vou deixar os nossos Instagrams aqui pra vocês ir lá seguirem também. E a gente já começou a postar os bonecos de One Piece do e-book 3 completos, tá? A gente já postou 2. Em breve vamos postar mais, tá? Todo dia agora a gente vai ficar postando. Em breve vamos anunciar a data de pré-venda do e-book também, tá? Então não perde. Já vai lá no Instagram, segue a gente, se inscreve aqui no canal, dá um likezinho aqui pra ajudar na divulgação, tá? Esses tutoriais dão um trabalhinho, tá? Então ajuda a gente aqui com likezinho, com comentário, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá? Compartilha com uma pessoa que você acha que vai gostar também. E no tutorial de hoje eu vim trazer a Neko Neko no Mi, que é a fruta do Robilut, acho que é esse o nome dele. A Neko Neko, ela é uma fruta em formato de gatinho, né? Esse aqui é o modelo leopardo, que é o modelo dele, né? Que ele vira um leopardo. Tem algumas Akuma no Mis que elas têm modelo diferente, então essa aqui é uma delas. Tem algumas que, tipo, acho que são divididas em 4, não sei. Tem que dar uma pesquisada, tem muita fruta mesmo, tá? Então, a dessa semana é essa. E uma coisa que é boa nessa fruta é que ela não tem aquele 1 milhão de correntinhas que tem nas outras. Essa aqui tem pintura, que é muito mais fácil, então vai agilizar muito o processo, tá? Então eu vou deixar os materiais passando na tela aí nos próximos takes, e é isso, fiquem com o tutorial. Vamos começar com fio mostarda fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, sendo um aumento para cada ponto de base. E vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira.
Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Na oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final dessa carreira. Na nona carreira, vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 10 até a carreira 16, nós vamos fazer carreiras retas de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a carreira 16 e agora na carreira 17 nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 18, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 19 até a carreira 23, vamos seguindo, fazendo carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 24, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos.
Agora, na carreira 25, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, antes da gente continuar, vamos colocar enchimento na peça. Então, vai colocando enchimento, deixando a peça bem redondinha. Agora, na carreira 28, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Aqui, mais uma vez, antes de prosseguir, a gente coloca um pouco mais de enchimento para não deixar essa parte de baixo murcha, tá? Então, coloca aí para deixar tudo bem redondinho. E para finalizar agora na carreira 29, a gente vai fazer 4 diminuições. Terminando, é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido. Agora vamos fazer os cabinhos com fio verde. Faça 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos novamente. E a partir da segunda carreira até a carreira 30, a gente só vai repetir esses 6 pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Só carreiras retas. Já fiz aqui as minhas 30 carreiras e agora é só cortar o fio, deixando um fiozinho pra gente arrematar no final, tá bom? E para a segunda peça você faz a mesma coisa, faz 6 pontos baixos no anel mágico e sobe até você ter 5 carreiras, tá? A gente precisa ter 2 peças, uma com 30 carreiras e uma com 5 carreiras. Nessa segunda peça você corta o fio e arremata do mesmo jeito. E aqui, para prosseguir, a gente vai colocar arame dentro dessa parte maior para a gente conseguir modelar a peça. Então, corta um arame ali, mais ou menos do mesmo tamanho, e dobra a pontinha dele para a gente colocar por dentro da peça. Agora é só fechar em anel mágico invertido e arrematar esse fio. Depois de arrematar o fio, é só modelar o cabinho, tá? Uma parte dele é em espiral, então é só dobrar, tá? Você pode estar usando um alicate também para dobrar. E a outra parte é só deixar reta mesmo. E agora é só posicionar essa parte menor ali no centro. Vou estar utilizando um alfinete para me ajudar e costurar uma parte na outra. Para costurar, é só pegar um pontinho de uma parte, um pontinho de outra e fazendo a união ali. E agora eu vou pegar um pedacinho de arame para essa parte menor e vou colocar ali no meio dela para poder encaixar na fruta. E agora é só encaixar ali na fruta, no centro do anel mágico, tá? Esse arame serve só para dar sustentação, para esse cabinho ficar em pé. E eu vou alfinetar aqui. E agora vamos costurar o cabinho na fruta, tá? Para costurar é o mesmo esquema, você vai passando um ponto na fruta, um ponto no cabo, um ponto na fruta, um ponto no cabo, até finalizar a costura. Finalizando aqui a costura, eu vou jogar esse fiozinho aqui por dentro da peça e não vou arrematar ainda. E agora vamos começar as orelhinhas. Para começar as orelhas, faça 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora é só fechar o anel e na segunda carreira vamos repetir esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na terceira carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, vai ser um aumento para cada ponto de base, tá? E vamos ficar com 12 pontos baixos no final. Na quarta carreira, vamos apenas repetir esses 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na quinta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos repetir esses 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na sétima carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. E agora eu vou finalizar a peça fazendo um ponto baixíssimo e vamos cortar deixando o fio para costurar. E é só fazer as duas orelhas iguais, tá bom? E ali abaixo, 2 carreiras abaixo do cabinho, a gente vai posicionar as orelhinhas, tá? Posiciona elas com o alfinete e vê se elas estão na mesma direção, se estão alinhadas. E agora é só costurar, tá? Então, eu vou passar um pontinho ali na peça e vou passar a agulha por dentro da orelhinha, pegando o ponto de um lado e do outro. E novamente passo o ponto na peça lá por baixo da orelhinha, tá? Pra costura ficar bem escondida. E vai fazendo isso até o final.
E aqui pra finalizar, vou jogar todos os fiozinhos no mesmo lugar que eu tinha deixado aquele verde e vou arrematar todos juntos. E agora, com um pedacinho de feltro, vou cortar 2 triângulos pra gente colocar dentro da orelhinha, pra fazer a parte branca. E faz o recorte e vai medindo na orelha. Se ficar grande, você recorta menor e assim por diante, tá? Vai recortando e medindo até eles ficarem certinhos. E é bom você recortar os dois juntos, que eles já saem do mesmo tamanho. E agora, com a cola de silicone, é só colar os triângulos dentro das orelhinhas. E agora eu vou usar um fio preto bem fininho, vou estar utilizando fio Cleia, mas você pode usar qualquer fio, você pode abrir um fio no meio, tá? E eu vou pegar essa cola que tem um bico bem fininho e fazer um desenho de uma espiral, tá? Lembrando que uma orelha tem que ser para um lado e outra para o outro lado, tá? Então, você vai fazer o desenho de uma espiral de um lado e do outro. Você vai ver no vídeo, tá? Mas aí você faz o desenho e aí vai colando a linha por cima para formar esse desenho que a gente fez com a cola. Como eu falei, uma orelhinha você vai fazer de um lado e outra pro outro. Uma espiral vai ser no sentido horário e outra no anti-horário, tá? Então, presta atenção nisso quando você estiver colando. E agora vamos pintar. Eu vou estar utilizando tinta marrom e branca. Eu vou misturar um pouquinho para deixar ela mais clara, porque essa tinta marrom é muito escura quando ela seca. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco, tá? Mas se você acha ela mais clara também, já é ótimo, não precisa nem misturar. E aqui eu vou estar usando uma agulha longa para colocar aqui embaixo, só para ter apoio, para não sujar os dedos, tá bom? E agora, sem segredo, a gente vai pintar, tá? Então, vamos fazer várias manchinhas aí. Como são manchinhas de leopardo, não tem segredo, não tem padrão. É só você passar, pintar. Vou fazer tipo um formato oval, deitadinho, né? Várias e várias vezes por toda a peça.
E agora vamos fazer os acabamentos das manchinhas com um pincel bem fininho e a tinta preta. A gente vai fazer os acabamentos desastrosamente, praticamente, tá? Então, a gente vai fazendo aí de qualquer jeito mesmo, passando em volta, deixando falhinhas, porque são manchinhas de leopardo, não tem padrão, tá? As manchinhas sempre são diferentes umas das outras, então é só ir passando, tá? Pode deixar linhas mais grossas, mais finas, uns lugares sem passar, e é isso, você vai fazer isso por toda a peça. E é isso, a sua Neko Neko no Mi está pronta. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim, comenta o que você achou, me fala qual frutinha você quer aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.